O presente projeto é realizado com o patrocínio da Secretaria da Cultura da Prefeitura de São Paulo, Lei Aldir Blanc 2021, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Fiquem agora com a exposição Cordel na Pauliceia. Olá, minha gente, estou passando aqui para mostrar para vocês esse livro aqui que chama O Pavão Misterioso. Ele é uma história em quadrinhos, mas não é uma história em quadrinhos somente. Ele é em quadrinhos, mas ele vem numa linguagem diferente. Ele vem no que nós chamamos de cordel brasileiro, literatura de cordel. Vocês querem ver como é diferente? Olha só, ele começa assim, numa rima. Eu vou contar a história de um pavão misterioso que levantou voo na Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Então isso é um exemplo do que é o cordel. Essas rimas, essa métrica. Então nós convidamos vocês a conhecer um pouco mais sobre o cordel brasileiro. Exposição de cordéis de Vanleci Nascimento. Memórias póstumas de Brás Cubas em cordel. O encontro dos diferentes. O massacre de Canudos. O raio-x do cordel. Para refletir e gargalhar. O pequeno polegar. Pergunta idiota, tolerância zero. Cangaço, o movimento social. Pergunta idiota, tolerância zero, volume 2. 10 mandamentos do preguiçoso. Alma mercenária. A escrava Isaura em cordel. A besta do Apocalipse e o amor de Agripino. As mulheres no cangaço. Branca de Neve. Assistindo através das páginas do Céu Pera Marmelo, do Céu Vila Rubi, do Céu Três Lagoas, do Céu Vila. Quando a gente fala em cordel, todo mundo já imagina aqueles pequenos livrinhos feitos lá no Nordeste. Só que com o passar dos anos, o cordel se desenvolveu muito e hoje em dia é uma literatura que chega aos mais diversos lugares e nos mais diversos formatos. Um dos grandes criadores, o principal criador do cordel brasileiro,
nosso querido Leandro Gomes de Barros, este paraibano que criou essa literatura. Ele nasceu na cidade de Pombal, na Paraíba. E ele tinha sonhos muito grandiosos, o sonho de viver de poesia. E é por isso que ele não ficou no interior da Paraíba. Ao contrário, ele foi buscar, no seu tempo, a cidade mais efervescente e mais pujante culturalmente falando. Então, esse homem chamado Leandro Gomes de Barros é o responsável por estarmos hoje aqui falando para vocês que estão aí nos assistindo, falando para vocês dos céus aqui de São Paulo, que estão nos assistindo, falar dessa literatura. Leandro criou clássicos da literatura brasileira, da nossa literatura, que chamamos cordel. Olha, muita gente confunde ou se acostumou a chamar literatura de cordel, mas hoje em dia, um nome que já está praticamente substituindo literatura de cordel é cordel brasileiro. Por quê? Para diferenciar essa literatura que produzimos no Brasil com a literatura que era produzida em Portugal, que lá sim chamava-se literatura de cordel. Aqui no Brasil, o nosso cordel, o cordel criado por Leandro Gomes de Barros, é diferente do que se era produzido em Portugal. E é por isso que a gente está chamando de cordel brasileiro, para diferenciar daquilo que se foi produzido por Leandro Gomes de Barros e por seus contemporâneos, como Francisco das Chagas Batista, João Martins de Ataíde e Silvino Pirauá de Lima. E na esteira desses outros poetas, vieram vários outros. A gente poderia passar aqui a noite citando centenas deles. Por exemplo, José Camelo de Melo Rezende, autor do célebre romance do Pavão Misterioso, Manuel de Almeida Filho, autor de célebres romances e biografias como Os Cabras de Lampião. Então, são centenas de autores de cordel que hoje fazem parte da história da literatura brasileira. E autores muito celebrados. Por exemplo, você pega o Pavão Misterioso, que já virou peça de teatro, já influenciou na música, já influenciou no cinema. O Pavão Misterioso já se vendeu milhões de exemplares. Então, veja que o cordel não é uma literatura estática, mas é uma literatura sempre em movimento, sempre em diálogo constante com as outras literaturas. Mas no começo do cordel, há mais de 100 anos, a gente contava muito com a presença apenas do ser masculino. Mas com o passar dos tempos, as mulheres foram chegando. E a primeira mulher que publicou cordel chama-se Maria das Neves Pimentel. Esta mulher, filha também do grande poeta Francisco das Chagas Batista, essa mulher foi a primeira a lançar um cordel chamado Violino do Diabo. E veja, minha gente, como a gente precisa combater os machismos, como a gente precisa combater os preconceitos, porque Maria das Neves Pimentel teve que lançar a sua primeira obra com o nome do marido, Altino Alagoano, porque ela não se sentia confortável, já que ela estava sendo a primeira mulher a lançar cordel, ela não se sentia confortável em assinar com o nome dela. Hoje não, hoje, graças a Deus, a gente vê que as mulheres estão tomando conta do espaço, estão embelezando o cordel cada vez mais. Depois de mim virá uma grande poetisa chamada Cleusa Santo, mas tem centenas de outras que a gente poderia citar aqui, é de Maria, é Joseni Lacerda, Benedita de Lazare, Daniela Almeida, enfim, Isabel Nascimento, são centenas de mulheres que estão hoje produzindo cordel e produzindo com afinco, com luta, com garra, com poesia, com o que há de mais bonito no meio dessa literatura chamada cordel. Mas nós teremos sempre que fazer tributo aos pioneiros. É daí que não podemos esquecer
o grande Leandro Gomes de Barros e Maria das Neves Pimentel, que foi a primeira mulher que publicou cordel por volta do ano de 1938. Mas de lá para cá, o cordel foi crescendo, foi se esparramando pelo Brasil afora e tomando conta de outras paragens. Por exemplo, o cordel não poderia ficar de fora das mãos das crianças. E é por isso que eu fui convidado também a fazer um livro infantil chamado O Pequeno Polegar, que eu vou pedir aí gentilmente para que se coloque uma dosinha homeopática dessa poesia, desse livro chamado O Pequeno Polegar. Cris, por gentileza, mande brasa. Cris é... O Pequeno Polegar. Era uma vez um mendinho, um médio e um anelar, junto com o indicador, viviam a me implorar para contar a história do pequeno polegar. Polegar que não é dedo, mas filho de um lenhador e de uma lenhadora, um casal trabalhador que, apesar da grande luta, era muito sofredor. Então, meus amigos e amigas, olha, vocês viram aí que é um cordel voltado para criança. Essa história é conhecida, de velhas paragens. E aí eu fui chamado para verter esse conto da literatura universal, eu fui chamado a vertê-lo para a linguagem do cordel. Então você veja que com a linguagem do cordel, olha como ele fica sonoro, como fica bonito. Por quê? Porque o cordel tem uma cadência, tem uma música, tem uma melodia. Cleus é que é a especialista no mundo infantil. Mas eu, um trabalhador da palavra, não poderia ficar de fora, já que me convidaram a fazer também o livro. Mas Cleus, o trabalho dela, além de escrever o que ela quiser, mas ela foca no, na questão infantil, que daqui a pouco vocês vão vê-la falando com mais propriedade. Então, o cordel é essa literatura que vem para formar, vem para divertir, vem para nos encher, para nos formar, para nos colocar no meio da cultura, nos braços da cultura. É por isso que é impossível uma criança pegar um cordel como o Pequeno Polegar, não porque seja meu, porque tem até outras versões de outros autores, mas o próprio jeito de contar a história já é bonito. Veja aí o que eu disse, né? Era uma vez um mendinho, um médio e um anelar, junto com o indicador, viviam a me implorar para contar a história do pequeno polegar. Olha que coisa gostosa de se ouvir. É como quando a gente ouve o pavão misterioso. Eu vou contar a história de um pavão misterioso que levantou voo da Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Então, o cordel é isto, é a arte de contar história rimada e metrificada, porque o cordel ele tem três bases principais, mas não são só essas as bases do cordel, que é a rima, a métrica e a oração. O que é a oração? É a narrativa, não é rezar o Pai Nosso, não. É você contar a história. E no meio dessa história, é você encantar o seu leitor e a sua leitora com beleza, com poesia, com rimas interessantes. Então, o cordel é formado por este pilar que deve ser feito por nós cordelistas com muito esmero. A gente tem que dominar essa técnica. É preciso que a gente estude, porque às vezes muita gente rima duas ou três palavras e acha que está fazendo cordel. Não é assim, minha gente. O cordel tem uma gama de coisas que é preciso a gente aprender para que a gente faça um trabalho literário com qualidade. Você acha por que é que Leandro, que Manuel de Almeida, que José Camelo de Melo Rezende continuam atuais falando de cordel, com seus livros de cordel, José Pacheco, com a chegada de Lampião no inferno? Por que é que esses homens continuam atuais, continuam sendo lidos, aliás, desculpe, porque fizeram uma obra de qualidade, fizeram uma obra que ultrapassou
há gerações e chegou até nós. Imagine, Leandro Gomes de Barros morreu numa outra pandemia em 1918. Olha, tem mais de 100 anos de sua morte e a obra deste homem continua atuante, continua preservada, continua sendo vendida. José Camelo de Melo Rezende morreu faz muito tempo e continua sendo lido, querido e pesquisado. Então, por quê? Porque a obra dessas pessoas tinha qualidade, tinha um teor forte, falou de coisas que servem para todos os tempos, contou histórias maravilhosas que perpassaram gerações. Então, nós não podemos, de jeito nenhum, nos esquecermos disso. E é por isso, para que também o cordel faça parte da vida das crianças, que eu fiz um outro livro infantil chamado A Branca de Neve, que nós vamos passar uma pequena pílulazinha aí para que a gente veja a grandeza desta história, a grandeza do cordel, encantando as crianças através das nossas pílulas poéticas. Vamos lá, Cris, por favor, a Branca de Neve, uma pequena pílula para que as pessoas que estejam nos assistindo possam se encantar um pouco mais com o cordel brasileiro. Memórias póstumas de Brás Cubas. Com a pena da galhofa, tinta da melancolia, vou contar depois de morto como eu vivi um dia, cumprindo uma obrigação que para o mundo eu devia. Para não ser trivial como fui quando vivi, e por ser memórias póstumas de Brás Cubas, isto aqui trata-se da minha história, feita depois que morri. Cordéis Infantis de Gleusa Santo. Uma formiga em Hollywood. Joselito e sua cabra. Súplica de um papagaio. Rino, o rato que roeu a roupa do rei de Roma. O anel de pedra rosada. Barria a rainha. Brincando em cordel. O trava-língua do Rino. O jantar de Dona Onça. O casamento da Chapeuzinho Vermelho. A inveja. Uma calça de bolinha, Dona Formiga comprou. Fez pose, tirou fotos, no Facebook botou. Dona Aranha invejosa disse, você está horrorosa. E um recadinho deixou. Amiga, se eu fosse tu, mudava o seu visual. Sua roupa é feia, é brega, não é legal. A formiga nem ligou, o recado deletou e não pagou o mal com mal.
Olá, minha gente, estou aqui de volta para continuarmos papeando sobre o cordel brasileiro. Então, que coisa boa. Parece que nós tivemos um pequeno problema aí com o áudio da Cleusa, mas já já a gente volta com ela, viu? Que Cleusa não é de desistir assim fácil, não. Então, minha gente, eu estava olhando aqui nas páginas do céu, eu vi que tem tanta gente lá nos acompanhando. Que coisa boa. Então, eu quero mandar um abraço aí para vocês que estão nos assistindo. Isso é muito importante, isso dá uma força grande para o nosso trabalho, porque é muito importante que o cordel seja cada vez mais divulgado, que o cordel esteja cada vez mais presente na vida dos estudantes, né? A gente gostaria tanto que esse momento aqui fosse ao vivo, que fosse, quer dizer, ao vivo está sendo, né? Mas que fosse na escola. Aí a gente dialogando com todos vocês, com a presença dos alunos, dos professores, das professoras, mas infelizmente não estamos podendo fazer nada presencialmente, porque a razão todo mundo já sabe, né? Mas não vão faltar oportunidades. E aí é importante que as pessoas saibam que o cordel é uma arte para se contar história, mas ele não só fala de histórias de monstro, ou história de princesa, ou história de Branca de Neve, ou do Pequeno Polegar. Não. O cordel vai muito além disso. O cordel nos enche com a sua grandiosa historicidade. O cordel fala de preconceito, fala de todas as questões, porque é literatura, gente. E a literatura aborda todas as temáticas. Então, por isso que não há limite para a gente falar de cordel quanto à temática. Não existe. Por exemplo, eu escrevi um cordel chamado A Saga do Nordestino em São Paulo, mostrando como é a história, como é a vida dos nordestinos que se mudam para cá, para São Paulo. Eu já fiz outros cordéis falando da história dos homossexuais lutando pelos seus direitos. Então, o cordel é sempre cheio dessas narrativas. Por exemplo, Nando e eu fizemos um cordel falando sobre a presença das mulheres no cangaço. É uma outra coisa importante, porque não sei se vocês sabem, mas no começo do cangaço e até boa parte, vamos colocar assim, do reinado de Lampião, as mulheres não estavam presentes no cangaço, não. Era visto também como preconceito. E Lampião havia sido aconselhado, por exemplo, pelo padre Cícero, a não colocar as mulheres para fazer parte do cangaço. Então, Nando e eu fomos lá e fizemos um cordel mostrando como foi a história das mulheres para elas entrarem no cangaço, e entraram. A gente teve muitas mulheres, como Dadá, como Maria Bonita, e a primeira mulher cangaceira, parece que foi da Bahia, Anésia Cauaçu, enfim. Então, o cordel é essa literatura que trata de todas as temáticas, que é possível a gente sempre estar abordando qualquer assunto que acharmos conveniente. Por exemplo, com agora com o negócio da pandemia, né? Então eu escrevi um poema chamado Ficou em Segundo Plano. Eu vou apresentar algumas estrofes para vocês só ter uma ideia de como ficou este poema. De repente a sua grandeza ficou fraca e pequena, depois que o coronavírus conseguiu entrar em cena, botou todo mundo em casa quando cortou nossa asa e nos pôs em quarentena. Não é lepra nem gangrena, mas é mortal invisível, mostrou para os orgulhosos como a vida é intangível, que a força da arrogância tem tão pouca importância, só quem ama é invencível. Todo pretenso infalível agora se mostrou falho, o seu dinheiro no banco, ouro brilhante cascalho, a fortuna acumulada, mesmo a quem não e mesmo quem não tem nada, deixou seu próprio trabalho. Essencial, quebra-galho, entraram no mesmo barco, a Covid-19 chegou deixando seu marco, como quem ajusta contas, deve ser cortar as pontas pontiagudas deste arco.
Então, vocês vejam que o cordel tem esse poder grandioso de contar, de falar de qualquer temática, não importa qual seja ela. E por que hoje o cordel chega nas escolas, chega nas universidades, chega em todos os cantos? Justamente pelo seu poderio, pela sua força, pela sua capacidade de narrar uma história, de contar uma história, de prender os leitores, de atrair a criançada, a juventude para se tornar leitor e leitora dessa literatura. Por isso que eu quero agradecer mais uma vez a vocês do céu Pera Marmelo, do céu Vila Rubi, céu Três Lagos, céu Alvarenga e céu Vila Atlântica, por estar aí nos acompanhando, por estar fazendo parte desse momento que a gente, como eu já disse, queria que fosse presencialmente, mas que no momento não é possível, não foi possível a realizar essa atividade presencialmente. Então, o cordel é esta literatura capaz de nos encantar. Eu não sei se vocês já leram, mas eu também escrevi uma outra história chamada, que vocês conhecem, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu verti para o cordel. A Escrava Isaura também verti para o cordel, para se contar essas histórias clássicas da literatura brasileira, para se colocar na linguagem do cordel. Por quê? Porque os professores fazem tudo, até milagre, né, que é para formar os alunos. E os alunos têm uma grande, muitas vezes, muita preguiça de ler. E aí, na linguagem do cordel, o que é que acontece? A gente colocando em cordel, os alunos são fisgados, são encantados, eles são pegados por a rima, por a métrica, e aí ficou muito mais fácil de se ler uma obra como essa, Memórias Póstumas de Brás Cubas, em cordel, que diz assim, deixa eu ler aqui o comecinho para vocês conhecerem melhor. Para não ser trivia, com a pena da galhofa, tinta da melancolia, vou contar depois de morto como eu vivi um dia, cumprindo uma obrigação que para o mundo eu devia. Para não ser trivial como fui quando vivi, e por ser memórias póstumas de Brás Cubas, isto aqui trata-se da minha história, feita depois que morri. Morte que aconteceu na tarde de sexta-feira, às 2 horas da tarde, foi a minha derradeira, na chácara do Catumbi, que vivi a vida inteira. Era o século XIX, agosto era o mês, idade, o ano 69, idade 63, com mais um, de onde estou, escrevo isto a vocês. Então, imagine, esse é o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito há mais de 100 anos. Para os alunos do ensino médio compreender esse livro, ainda é mais difícil. A gente pega e bota na linguagem do cordel, que tudo se facilita e tudo se fica melhor e os alunos gostam, que é uma beleza. Como gostam desse aqui, A Escrava Isaura em Cordel, que é outro clássico da literatura brasileira, que diz assim: Isaura foi uma jovem muito rica de beleza, seu jeito meigo de ser revelava uma pureza capaz de causar delírios da plebe à classe burguesa, de quem se tornou a vítima da insana crueldade, sofrendo perseguições e nefasta atrocidade por recusar-se a fazer do Senhor sua vontade. Em Campos dos Goytaquazes, no estado fluminense, nasceu a linda criança causadora de suspense nos donos que a tratavam apenas como um pertence. A fazenda era do velho Almeida Comedador, homem cruel e influente por ser o cafeicultor mais rico da região e paupérrimo de valor. Então, minha gente, por aí a gente vai, e cordel tem a dar muito gosto. O cordel tem de diversos assuntos. Eu queria saber aí nos bastidores se minha amiga Cleusa já está pronta para voltar, tá? Se tiver aí, me dê um joinha, porque eu estou aqui sem ver minha amiga Cleusa. Já pode voltar, porque Cleusa tem muita coisa para falar para a criançada. E aí, tinha dado um problema no áudio dela, mas isso aí, minha gente, é assim mesmo. A gente é ao vivo, olha na televisão, às vezes está lá o repórter todo animado, de repente cai tudo. Então,
Cleusa, me dê um joia aí se você já pode entrar ao vivo, minha repórter. Eita, que eu tô de apresentador hoje. Me diga aí, Cris. Alguém me dá um retorno aí. Ah, ainda. Cleusa tá recarregando ali, ela vai entrar neste instante ao vivo. Então, Cleusa, eu tô aqui no anteparo, preparando aqui o salão para você entrar e brilhar, porque você é que é a dama aqui da coisa do cordel brasileiro. Então, minha gente, olha, vocês que estão aí do outro lado da telinha, vão atrás de cordel, consumam cordel, leiam cordel. Daqui a pouco nós teremos o Matheus o Matheus Ferreira, que vai estar fazendo repente, que é outra modalidade da poesia brasileira. Então, é muita coisa boa que a gente tem por aqui. Então, o Brasil é cheio de poetas e poetisas maravilhosos. Então, consumam cordel, leiam cordel, vão atrás do cordel, levem cordel para as suas escolas, bote o cordel na leitura dos seus alunos, enfim, façam, incluam o cordel nas leituras de vocês, porque o cordel realmente faz a diferença. Nós temos visto muitos projetos de sucesso usando o cordel nas escolas brasileiras. Então, não percam, vão atrás, incluam o cordel, coloquem o cordel para ser lido e vocês verão como vai fazer muito bem para os seus alunos e para os seus leitores de um modo geral. Já pode chamar a Cleusa? Eu estou esperando, Cleusa. Ok. Cordéis Infantis de Cleusa Santo. Uma formiga em Hollywood. Joselito e sua cabra. Súplica de um papagaio. Rino, o rato que roeu a roupa do rei de Roma. O anel de pedra rosada. Barria, a rainha. Brincando em cordel. O trava-língua do Rino. O jantar de Dona Onça. O casamento da Chapeuzinho Vermelho. A inveja. Uma calça de bolinha, Dona Formiga comprou. Fez pose, tirou fotos, no Facebook botou. Dona Aranha invejosa disse, você está horrorosa. E um recadinho deixou. Amiga, se eu fosse tu, mudava o seu visual. Sua roupa é feia, é brega, não é legal. A formiga nem ligou, o recado deletou e não pagou o mal com mal.
Então, nós convidamos vocês a conhecer um pouco mais sobre o cordel brasileiro, também conhecer sobre o que nós chamamos de repente, né? Sobre o repente de cantoria, que é fazer versos na hora, fazer versos na cabeça na hora, fazer versos com as pessoas, saber utilizar a palavra. Querem conhecer um pouco mais? Venham, acompanhe a gente nesse projeto que traz o repente e que traz o cordel brasileiro. Eu vou falar de uma fruta que eu sou dela muito fã. É muito boa pra voz do repentista titã. Tem da verde e da vermelha, o nome dela é... Tem uma fruta amarela que eu acho muito bacana, bom pra fazer vitamina qualquer dia da semana. Tem da maçã e da prata, o nome dela é banana. Tem outra fruta bacana e de saber faço questão. Dá pra fazer limonada e comer com bolacha e pão. Ela é um pouco verde e o nome dela é limão. Tem em outra ocasião e numa que eu falo aqui, a casca dela é grossa e eu vou dizer a ti, dá pra suco e em pedaço, ela é abacaxi. Outra fruta eu tô lembrado nessa data e nesse dia. Por fora a casca ela é verde. Todo mundo lhe aprecia. Ela é um pouco aguada e ela é a melancia. Vitamina todo dia e eu vou entrar no debate, que tem um caroço grande no liquidificador bate. Se põe leite, põe banana, o seu nome é abacate. De qualquer forma, estamos mostrando para São Paulo, para o Brasil, para o mundo, um pouco do nosso trabalho. Já foi dito aí um pouco do cordel, e agora eu, como repentista, poeta Matheus Ferreira, estou aqui para falar um pouquinho de repente. Como o nome já diz, repente é de repente, é tudo feito na hora que o repentista elabora. Eu costumo dizer que o poeta repentista tem uma enciclopédia na mente, né? E a gente sempre brinca dizendo nas cantorias da gente que se passar um besouro no meio, a gente coloca esse besouro no verso da gente, né? Varnesi explicou um pouquinho aí do que é o cordel, das suas técnicas, e o repente é basicamente a mesma coisa, só que o poeta cordelista tem a oportunidade de escrever, de pensar um pouco mais para sair bem elaborado, para entrar na forma da escrita, e já o repentista não, o repentista tem que fazer tudo na hora, tudo de improviso, como eu costumo dizer, igual a café quente, só presta feito na hora, né?
A alegria imensa de estar aqui com vocês nesse dia 9 de abril de 2021. Eu sou Matheus Ferreira, tenho 19 anos, poeta e repentista desde os 5 anos de idade. E é isso aí, a gente tem trabalhado com repente em bares, restaurantes, em escolas, em faculdades, em seminários, e graças a Deus somos bem aceitos. E tenho o privilégio de ser o único repentista paulistano. Sou natural de Santo André, São Paulo, ABC paulista, mas meu pai é cearense, de Milagres, no Ceará, e peguei esse mesmo talento, graças a Deus. Vamos deixar de falar muito, vamos cantar um pouquinho de repente para vocês sentirem a doçura de como é feito o improviso, como o repentista elabora seu repente. Conta um pouquinho da minha história, cantando improvisos. Eu vou falar para vocês que honram nossa bandeira. Honrando a nossa bandeira, meu nome se expande e vai. Comecei com 5 anos, seguindo os passos de pai, levando alegria ao povo, onde o repentista traz. Eu aprendi com meu pai cantar em todo ambiente, diferente dos amigos, pensei alto e diferente, coloquei por essa arte excelente, comecei a me apaixonar. Decidi virar poeta da cultura popular. Só sei quando eu comecei e não sei quando eu vou parar. O repente popular que todo poeta explora, como diz, é de repente que o repentista elabora, é igual a café quente, só presta feito na hora. Todo repentista adora cantar em todo ambiente. Fica bastante inspirado vendo a plateia na frente, prestando atenção nos versos que surgem da sua mente. Nessa tradição da gente, uma bandeja alguém traz. Um gasta 20, um 50, outro gasta 100 reais. É a plateia quem paga os versos que a gente faz. Eu estou feliz demais e confesso, eu ganhei troféu por cantar para cada amigo e participar desse céu que todo ouvinte merece ouvir um verso do céu. É mais ou menos aí a genialidade do poeta repentista, faz tudo de improviso, é tudo feito na hora. E eu agradeço a Deus por isso, sou um privilegiado por ter a poesia, por ter o repente e por trabalhar com a cultura do repente. A gente, como eu já disse, a gente trabalha com o repente nas escolas, nas faculdades,
Vocês acabaram de assistir aí um trabalho da gente para as escolas, para os céus, quitando do repente, aí sou eu e o poeta Adão Fernandes fazendo alguns versos, esse trabalho elaborado e excelente que tem sido muito solicitado e muito aplaudido pelos amigos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui quem está com a gente. Ô, rapaz, olha que coisa boa, quem está aqui com a gente é a dona Denise. Dona Denise é a mãe de Thelma Queiroz, viu, nossa produtora. Ela está acompanhando a gente aqui, vou já fazer alguns versos para ela, mas antes eu vou dizer aqui um pouquinho. O repente, a cantoria, é uma coisa estupenda, e cantador tem uma genialidade tão grande, tem uma mente, uma enciclopédia dentro da mente, tão bonita, que tem alguns versos da cantoria que marcam. São momentos que o cantador tem de inspiração, e ali tem alguém acompanhando o seu trabalho, vendo seus versos, e tem um verso que marca a história de um cantador, né? Como foi o genial poeta Louro Branco, saudoso Louro Branco, natural de Feiticeiro. Louro foi um grande poeta do gracejo. Ele trabalhou muito no modo do humor, e a sua poesia encantava muita gente. Como ele uma vez casa. Aí Louro Branco, com a genialidade que tinha, respondeu: meu colega, a minha casa é uma coisa tão feia. De um lado é um cemitério, do outro lado a cadeia. De um lado se come terra e do outro se come feia. Grande Louro Branco, grande repentista que marcou a história da cantoria. E eu vou dizer mais um gracejozinho da cantoria que tem. Certa feita estavam cantando dois cantadores, um mais bem de vida e o outro bem pobrezinho, até a roupa meio desajeitada, violinha sem corda. E aquele com mais poder resolveu fazer uma piadinha com o cantador mais pobre, né? Quis se gabar, quis se difamar na frente e disse: lá em casa a gente come arroz com estrogonofe. Aí o pobrezinho, na maior simplicidade, ele disse: lá em casa eu compro bofe para cozinhar no fogão. De dia é feijão com bofe, à noite é bofe e feijão. De dia é bofe na rede e de noite é bofe no chão. Eita, rapaz. Ia caindo aqui o celular, mas é assim mesmo, é ao vivo. Vamos cantar uns repentezinhos aqui, para a gente não perder o pique nem a genialidade do improviso. Só ajeitar esse celularzinho aqui um pouquinho. Aí. Eu vi aqui que quem está assistindo a gente é a dona Denise, mãe da Thelma Queiroz. Para provar que o repentista faz tudo na hora, vamos fazer um repente para ela, mandar um abraço para ela. Dona Denise, cheiro no coração. Tô vendo, dona Denise, que essa é grande figura. Essa aí foi professora e gosta de literatura. E seu ato de poesia é a hora da leitura. Denise é essa figura, pessoa espetacular. Foi diretora de escola, assim eu posso falar. E essa é grande defensora da cultura popular. Ouvindo o repente, o improviso e a voz. É mais ou menos por aí, gente. O poeta faz de improviso. Vamos ver quem tem mais por aqui? Quem está assistindo a gente? Olha que coisa boa. Nossa amiga Maria também está com a gente aqui, viu? Maria é uma grande fã do nosso trabalho, do Cordel da Pauliceia, tanto do repente como do Cordel. E ela sempre está apoiando, sempre está nos ajudando nesse trabalho. Mesmo morando distante, está em Pelotas, no Rio Grande do Sul, é veterinária
e sempre está acompanhando a gente aí pelo Face, pelas atividades. Quando a gente está bolando algum projeto, Denise sempre nos ajuda, a gente manda um negócio para ela. Denise, tá bom isso? Ela diz, tá bom, tá não. A gente admira muito nossa amiga Maria. Na verdade, eu disse Denise é a mãe de Thelma, né? Valeu, minha amiga Maria. Vamos cantar uns repentos para você. Meu repente nessa hora eu vou mandar pra Maria, que ela está em Pelotas, está ouvindo a cantoria. Gosta do verso que eu faço e a nossa arte aprecia. Eu admiro Maria, mulher que tem boa ideia, é amiga dos poetas, defensora da plateia e uma grande incentivadora do cordel da Pauliceia. Maria tem boa ideia e de falar faço questão. No cordel da Pauliceia, seu trabalho é campeão. E tudo do nosso projeto tem a sua opinião. Valeu, minha amiga Maria. Abraço para você, minha querida. Meus amigos, vamos falar mais um pouquinho aqui. Vamos assistir agora um pouco de cantoria com Adão e João Doutor, dupla que o povo aprecia e que estão em confinamento por causa da pandemia. Mas passando essa agonia eu quero estar com Adão, com o poeta João Doutor, que eu tanto admiro, João, para todos brilharmos juntos nos palcos da profissão. Eu vou mandar meu repente, que esse merece um troféu. É lá do céu Alvarenga, é coordenador do céu. Eu estou falando agora do meu amigo Cecel. Pra meu amigo Cecel, quero mandar meu repente, que se gosta do trabalho que surge da minha mente, cidadão de qualidade, onde pensa diferente.
Cecel é gente da gente, cidadão que eu dou valor. É lá do céu Alvarenga, que ele é o coordenador, que dá espaço para a arte do cordel e do cantador. Eu vou mudar de setor, mas não entro em um duelo. Vou viajar um pouquinho lá para o céu Peira Marmelo, para falar de Juliana, que essa é quem bate o martelo. Lá do céu Peira Marmelo, minha amiga Juliana tá ouvindo o meu trabalho nesse dia da semana, por isso eu mando pra ela o meu rebente bacana. Minha amiga Juliana não acha o verso tão ruim. Sobrenome é Scatolin, ou então Scatolin. Se eu falei o nome errado, hoje não ache ruim. Eu vou a outro jardim do Vila Atlântica também, para agradar Isamara, pessoa que me convém. Que ela disse o teu trabalho eu apoio e quero bem. Isamara eu quero bem, digo através do repente. Ela é do céu Vila Atlântica e faz um trabalho excelente. Dá apoio ao cordel, à viola e ao repente. Tô indo a outro ambiente, eu digo dessa maneira. Vou até ao céu Três Lagos, outro lugar de primeira, que é pra mim cantar pra Tati a cultura brasileira. Tati é mulher de primeira, está me ouvindo daí. Daira me ouvindo também os versos que eu faço aqui. E eu só vou dizer a elas, qualquer dia eu vou aí. Olha que coisa boa, galera. Eu tô vendo aqui também quem tá com a gente. É Guido Cordel. Esse aí tá distante da gente, viu? Sabe onde ele tá? Tá lá em Manaus. Mas tá acompanhando a gente. Olha que coisa boa, onde nosso trabalho tá alcançando. Lá em Manaus, rapaz. Lá do outro lado do mapa, não é isso, galera? Guido Cordel, também grande cordelista e grande forrozeiro. E o forró dele, o nome do grupo dele, combina com os tempos que estamos vivendo, viu? Forró Delivery. Olha aí que coisa boa. Vamos mandar um abraço para ele através de repente. Eu vou mandar meu trabalho para esse amigo fiel, que ele está lá em Manaus ouvindo esse menestrel. Ele é do Forró Delivery, ele é o Guido Cordel. Guido Cordel é fiel, esse aí é campeão. Está me ouvindo em Manaus, meu repente, meu baião. Vai o meu abraço a ele com repentes do sertão.
Outro amigo e grande irmão que escuta o violeiro é o meu amigo Plínio, não precisa desespero. Esse também é do forró e é um grande forrozeiro. Plínio é homem verdadeiro que estava ouvindo o trabalho. Tá ouvindo o repentista e dizendo eu não me atrapalho. Vai o meu abraço a Plínio através do meu trabalho. É isso aí, minha galera. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. O tempo está curto, mas nós precisamos assistir mais algumas coisas aí, gente. Vem uma pílula aí. A galera vai colocar aí na tela para a gente ver. E hoje eu estou aqui sozinho, dizer rapidinho aqui, galera. Hoje eu estou sozinho, mas o repente, a cantoria de viola sempre é feita em uma dupla, ou seja, 2 cantadores. Só que por motivo superior, nosso poeta Adão Fernandes e nosso poeta João Doutor não puderam estar aqui conosco hoje, mas estamos aqui não, como que eu posso dizer assim, substituindo os dois, né? Porque ninguém substitui a ninguém. O trabalho espetacular de Adão Fernandes, de João Doutor, 2 poetas excelentes que eu quero bem demais. Mas espero que da próxima vez, Deus nos abençoando, eles estejam aqui comigo. Quem sabe a gente até não muda um pouquinho, né, nossa produtora Thelma? Em vez de fazer uma dupla, a gente faz um trio, né? Coisa boa. A arte da cantoria é isso, meus amigos. Vocês viram aí um pouquinho do trabalho da gente, tanto nas escolas, como nas faculdades, e a genialidade do repentista nordestino, né? Eu acho que agora a gente vai assistir... E o espaço para o repente, quem sabe no próximo ano eu tenho aqui novamente. Vou encerrar meu repente, que a minha teoria somente é paz e amor, é carinho e alegria. Pessoal, muito obrigado e adeus até outro dia. Olá, gente linda e consciente, meu nome é Camila Cis. Eu gosto de cantar e poetizar. Vai declamar o? Eu vou declamar o cravo brigou com a rosa de Cleusa Santos. Então vamos lá? O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. E o cravo ficou ferido e a rosa despedaçada. Depois daquele episódio, eles ficaram de bem. E agora eles nos juntam dizendo meu bem, meu bem.